Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês curtirem, compartilhar, se inscrever, me ajudar a crescer aqui no YouTube. E quero pedir também perdão. Eita, peraí, minha câmera tá torta. Quero começar a pedir perdão, né? Porque vai estar barulho aí no fundo, porque hoje é feriado, então as pessoas estão em casa, as pessoas estão fazendo as suas coisas. Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo e sobre o meu devocional de hoje, né? Que o Senhor falou muito comigo. Eu tô lendo agora o livro de Atos. Então eu tô mergulhando no livro de Atos. Eu li a Bíblia inteira, graças a Deus. E agora eu tô escolhendo livros específicos, né, que o Espírito Santo me direciona e eu começo a mergulhar nesse livro. Então eu comecei a mergulhar em Atos. Atos é um livro maravilhoso, né? A gente sabe que ali é a história da igreja primitiva, né? Onde Paulo que virou Saulo ali não, Saulo que virou Paulo, se converteu, conheceu Jesus e ele começou a pregar o evangelho, né? E tem aqui a passagem que eu estou lendo hoje, meu devocional, que é Atos 15, a partir do versículo 36, que o título é O Desentendimento de Paulo e Barnabé. E eu tava lendo essa passagem e comecei a meditar, porque é engraçado, porque até aqui os apóstolos, né, os evangelistas, os apóstolos, eles se desentendiam, né? A gente às vezes acha que a gente, por ser crente, por querer no Senhor, a gente tem que simplesmente não desentender com o outro ou não aceitar opinião do outro, né? E a gente tem que entender que Deus nos fez diferentes. Eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, eu tenho um temperamento, você tem outro temperamento, você gosta de azul, eu gosto de amarelo, você gosta de preto, eu gosto de roxo, e tá tudo bem. Aqui a gente tem que aprender a lidar com as diferenças. E essa passagem falou muito comigo. E eu estava meditando, estava até tomando banho ali, pensando na passagem e tudo. E o Espírito Santo falou muito forte comigo, porque essa semana eu tive uma pequena aconteceu um pequeno desentendimento, sabe? E eu fiquei muito chateada, e aí isso já começou como é que se diz? A atingir o meu ministério, né? Vocês sabem que eu tenho uma célula de mulheres, e, gente, trabalhar com mulheres não é fácil, não é fácil, não é fácil. E aí eu começou a me atingir, aí já vem aqueles pensamentos, né, de não querer fazer mais nada, de não se importar, porque aqui o que acontece, né, aqui o Paulo fala para Barnabé, né, para eles voltarem, né, para as cidades que eles pregaram o evangelho e que muitas pessoas se converteram. Então, Paulo, ele não queria só pregar o evangelho, ele também queria cuidar das pessoas, né? E hoje em dia a gente vê a dificuldade que é das pessoas, dos líderes, pastores, cuidar das ovelhas. Todo dia os pastores não querem cuidar de ovelhas, eles só querem ministrar, subir no palco, falar que é pastor, ministrar, né? Infelizmente muitos só querem o dinheiro, né? Porque infelizmente eu estava vendo uma pregação, pastor falando que hoje a igreja está virando comércio, né? Infelizmente. Então aqui Paulo, ele não queria só ter pregado, ele queria depois ver como os irmãos estavam, fortalecer os irmãos na fé. No entanto que Paulo, né, ele é referência aqui nas cartas dele, né, para as nações, para Timóteo, para Filipe, né, ele escreveu cartas ajudando os irmãos mesmo preso. Então Paulo, ele tinha esse cuidado, né, ele tinha esse olhar de líder, de cuidado pastoral, de não só pregar, mas cuidar das pessoas, né. E eu, Thaís, me identifico muito aqui com Paulo, porque hoje eu tenho uma célula de mulheres e eu antes de eu me converter, eu sempre fui uma pessoa de cuidar, né, de ajudar. Eu posso estar passando por problema que for, mas se a pessoa vir com o problema dela, eu deixo o meu problema de lado e cuido dessa pessoa. Só que nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo é assim. A gente tem que entender que eu tenho um temperamento, você tem outro temperamento, você tem um jeito, eu tenho outro. Mas aqui Paulo falou isso para Barnabé, para eles voltarem às cidades que eles pregaram, porque eles queriam ver como as pessoas estavam. Barnabé aceitou. Só que Barnabé queria também que Marcos, né, João, que é Marcos, também fosse com eles. Só que Paulo não aceitou. Paulo falou, não. Ele abandonou a gente, né, que lá no capítulo 13, João abandonou eles e voltou para Jerusalém, no meio da obra que eles estavam fazendo, né, na evangelização deles.
João abandonou eles e voltou para Jerusalém, e eles continuaram a obra deles. Então Paulo eu até coloquei aqui, né, que Paulo, ele tem o espírito de líder, ele é estrategista, ele é uma pessoa 880, eu me identifico muito com o Paulo. Paulo tem o espírito de líder, de cuidar, de fazer, de agir, ele é estratégico, né? Ele é focado na missão. Então aquilo que coloca na mão dele, ele vai e faz. Então se a pessoa que tá com ele não é assim, ele já não aceita, né? Então João acabou, então ele não queria que João fosse com ele e com Barnabé. Mas Barnabé, ele já é diferente, ele já tem outro temperamento. Ele é encorajador, ele coloquei aqui, restaurador, e ele é paciente. Então, Barnabé, ele já é aquele perfil de dar oportunidade para a pessoa, né? De dar uma oportunidade, de tudo bem, a pessoa não fez, mas vamos dar uma oportunidade, né? Quem sabe a pessoa agora muda e tudo. Então, você vê ali dois temperamentos diferentes. Eu não sei qual se encaixaria Barnabé aqui, porque eu não conheço os temperamentos. Eu só conheço o meu temperamento, que é colérica, e eu creio que Paulo era colérico, né? Porque eu me identifico muito com Paulo aqui nessa passagem. E aí você vê que Barnabé falou, não, vamos dar um apoio ali, vamos dar uma outra chance para ele, deixa ele pregar com a gente, evangelizar. E Paulo falou que não. E aí o que aconteceu? Para eles não pararem a obra, aí vem a virada de chave, né? Às vezes a gente, que foi o que aconteceu comigo, o Senhor estava ministrando para mim. Às vezes as pessoas nos decepcionam, às vezes as pessoas têm pensamentos divergentes do nosso, a gente já quer abandonar o barco, já não quer mais fazer a obra, isso já atrapalha o nosso ministério, já atrapalha a nossa obra, a gente já não quer mais fazer nada. E era o que estava acontecendo comigo. Eu já estava pensando, ai, por que eu peguei essa célula para fazer? Ai, por que eu fiz isso? Ai, eu poderia ter ficado tão quietinha no meu canto aqui, sabe, não lidando com ninguém, só orando e buscando ao Senhor, já estava tudo bom na minha zona de conforto. Mas o Senhor não quer a gente na zona de conforto. O Senhor quer que a gente esteja ali com a mão no arado, com a mão na obra dele, né? E você vê que aqui, mesmo eles se desentendendo, eles decidiram assim. Paulo foi para um lado com Silas e Barnabé foi para o outro lado com o João. Então cada um evangelizou numa região. Mas eles não pararam a obra. Independente que eles se desentenderam, o foco deles era a obra. O foco deles era a evangelização. Então tá bom, eu tô com um pensamento, você tá com outro, então faz o seguinte, você segue o seu caminho ali, fazendo a sua obra, e eu sigo por esse lado fazendo a minha obra. E tá tudo certo. E depois, ainda não cheguei lá na frente, né? Mas lá na frente depois, você vai ver que Paulo, né? Acho que é em Timóteo, ou em Timóteo ou em Tessalonicenses, que Paulo cita que João era importante para o ministério. Eu não lembro, eu não anotei aqui, enfim. Mas João depois fala que Paulo fala que João depois era importante para o ministério. Depois Paulo foi ver, né? Acho que depois o Paulo deve ter caído em si e falado, não, realmente eu errei, poderia ter dado uma chance, eu fui muito racional, né? Então a gente às vezes age dessa forma, eu ajo dessa forma, eu sou muito racional. Então por eu ser aquela pessoa que chego, faço, ajo, eu não gostaria que as pessoas fizessem isso comigo. E muitas das vezes as pessoas fazem, né? As pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão nos entristecer, mas a gente não pode fazer isso uma coisa que pare a nossa obra, uma coisa que pare o nosso chamado, o nosso ministério. Às vezes a gente estaciona porque a outra pessoa nos chateou, outra pessoa se opôs àquilo que a gente pensava. Ah, eu penso de um jeito, ela pensa de outro, é melhor cada um pro seu lado. Não, a gente pode sentar, conversar e ver o que cada um pode agregar. Você pensa dessa forma? Eu penso dessa forma. O que a gente pode fazer para agregar, para colocar as duas partes, né? Ou então não, falar, irmã, amém, irmão, amém. Segue aí o que você acha, eu vou seguir aqui o que eu acho, porque assim ninguém briga. Aconteceu recentemente aqui também na minha célula sobre isso, né? Eu tinha uma célula mista aqui, só que eu não era líder, eu era líder de treinamento, tinha um casal de líderes aqui, eu até contei aqui num vídeo que tem aqui neste canal, que eu já postei, falando, né, sobre o discernimento de espírito, e eu conto o que aconteceu aqui, então depois você pode ir lá, voltar e assistir, e eu conto, né, que eu e os líderes, a gente estava se desentendendo, ele pensava algumas coisas, eu pensava outras, e não estava dando certo. E quando eu fui expor para ele o que eu pensava, ele reagiu de uma forma ao contrário, né? Eu não queria que a gente se desfizesse a nossa célula, eu só queria que a gente entrasse no consenso. Só que ele já foi lá, chegou no pastor e falou que queria abrir a célula na casa dele, que ele ia fazer da maneira dele. E amém. E eu falei, então tá bom. E ali também vi que era a mão do Senhor, né? Enfim, eu já contei isso no outro vídeo. E eu segui aqui com a minha célula de mulheres, porque como eu sou solteira e não tenho esposo, né?
abri uma célula de mulheres, porque eu posso liderar mulheres, e ele abriu a mista com a esposa dele. E amém, cada um seguiu o seu caminho, mas ninguém parou o seu ministério. Então aqui foi o que aconteceu com Paulo e Barnabé, né? Ele foi seguir o ministério dele, o outro seguiu o ministério dele, cada um foi para um lado, e não parou a obra. Então Deus está falando aqui, né, que a gente não pode parar a obra por pessoas, porque uma pessoa pensa diferente da gente. A gente vive num mundo que todos somos diferentes. Você é único, Deus te fez único, com o seu temperamento, com o seu jeito, né? A pessoa também é única. Então, às vezes, juntar o que você pensa com o da outra pessoa pode dar muito certo ou não pode, mas a gente pode se respeitar e cada um seguir aquilo que acha que é certo, né? E no final, gente, tudo é para a obra do Senhor, tudo é pra gente ganhar almas, tudo é pra gente fazer a obra de Deus, porque nada é para nós, nada é para nos vangloriar, tudo é para a obra de Deus. Então, gente, essa passagem falou muito comigo, espero que tenha falado com vocês também. Leia essa passagem, medite, né? Se você for uma colérica igual eu, você sabe, né, como é difícil a gente lidar com pessoas com pensamento divergente, pessoas que não agem, né? A gente que tem esse espírito de liderança, a gente gosta muito de agir, a gente é muito prático. E as pessoas, nem todos são assim, né? E a gente tem que respeitar. Então eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Curte aqui, comenta também se você tem essa dificuldade, qual que é o seu temperamento, né? Se você já passou por isso ou não, comenta aqui, por favor, que eu vou amar ver os comentários de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!